O tema do pecado original e da natureza pecaminosa de Jesus tem gerado muitas discussões teológicas ao longo da história. Será que Jesus, mesmo sendo humano, tinha uma natureza pecaminosa? Se todas as pessoas têm o pecado original e Jesus era um ser humano, então Jesus não precisava ter uma natureza pecaminosa? Seja bem-vindo ao canal Propagar a Cristo. E o tema de hoje você já viu. E se você já gostou desse tema, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Antes de podermos responder a esta pergunta, precisamos saber o que significa o termo pecado original. Este é um termo usado para descrever o efeito do pecado de Adão em seus descendentes. Romanos 5, 12 ao 21. Especificamente, é a nossa herança de uma natureza pecaminosa de Adão. A natureza pecaminosa se originou com Adão e é passada de pai para filho. Somos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2 e 3. Portanto, se herdamos nossa natureza pecaminosa de nossos pais, então Jesus, que teve Maria como mãe, deve ter tido uma natureza pecaminosa, certo? Não necessariamente. Acredite-se que a natureza pecaminosa é transmitida através do pai. Deixe-me explicar melhor. Alguns comentaristas bíblicos sustentam a posição de que a natureza pecaminosa é transmitida através do pai. O suporte para essa posição é encontrado no fato de que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e não de Eva. Lembrando, Eva foi quem pecou primeiro. No entanto, o pecado não entrou no mundo por meio dela. Ele entrou através de Adão. Romanos 5,12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O conceito por trás disso é chamado de chefia federal. Isso significa que uma pessoa, um pai, representa seus descendentes. Vemos esse conceito ensinado em Hebreus 7, 9 ao 10. E, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebia dízimos, pagava dízimos, pois ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. Vemos em Hebreus que se diz que Levi, um descendente distante de Abraão, pagou dízimos a Melquisedeque, quando era Abraão quem oferecia os dízimos, e não Levi. O que isso significa é que há apoio bíblico para a ideia de que a natureza pecaminosa foi transmitida pelo pai. Porque Jesus não teve um pai biológico literal, a natureza pecaminosa não foi transmitida a ele. No entanto, como ele teve uma mãe humana, ele era totalmente humano, mas sem pecado original. Jesus tem duas naturezas, Deus e homem. Colossenses 2:9 diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus recebeu sua natureza humana de Maria, mas ele recebeu sua natureza divina por meio de Deus Espírito Santo. Portanto, Jesus é Deus e homem. Ele não tinha pecado, não tinha pecado original e era totalmente Deus e totalmente homem. Em resumo, Jesus não teve uma natureza pecaminosa, apesar de ter sido um ser humano. Isso porque a natureza pecaminosa
é transmitida apenas pelo Pai. E Jesus não teve um pai biológico. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. E por isso não tinha pecado e nem o pecado original. É importante lembrar que essa questão faz parte das discussões teológicas e não tem a intenção de diminuir a humanidade de Jesus. Pelo contrário, reforça sua santidade e pureza como Deus encarnado. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de comentar. Envie também esse vídeo a um amigo que ama a palavra de Deus, que gosta de estudar a Bíblia. Com certeza ele será edificado. Deus te abençoe e até amanhã.